Bem-vindo, Jean, tudo bem? Pri, tudo bem? Tudo bem, Rovai? Muito tempo, né, que a gente não se fala, não aparece por aqui, não conversa. É verdade. Bacana. Seu cenário até mudou, tô achando diferente aí. Na verdade, eu mudei a posição das estantes, elas eram assim, nas laterais, já pus elas no fundo. Inclusive, para bloquear um pouco a luz, porque fazer live, eu tenho duas alternativas. Ou fazia com a cozinha no fundo, que nem sempre está arrumada, ou eu faço com a luz no fundo da porta, que aí gera uma contraluz. Então, por esse motivo. Bom, eu posso botar um pouco mais de luz, se vocês acharem que não tá ótimo. Não, eu só tô aqui. Eu não lembro da televisão também nesse cenário, então para mim era meio novo. Não, porque na verdade acho que você está lembrando do outro apartamento que eu morava, que não tinha televisão. Esse apartamento tem televisão porque, na verdade, esse que a gente alugou já com a televisão. Eu raramente uso a televisão, assim, uma coisa que perdeu a função na minha vida. Eu não vejo. Quando eu quero assistir programas, filmes, assim, eu vejo no meu laptop. Nem e série? Mesmo as séries eu vejo no laptop, assim, eu me acostumei a ver no computador, não tenho essa coisa... Porque tem gente que gosta de ver séries, né, em TVs de alta definição, aquela coisa para parecer um cinema. Eu não tenho essa coisa, não. Assim, celular e computador, para mim, já resolvem. Assim. Legal. Jane, como é que estão as coisas por aí? Conte-nos, nos atualize. O que você anda produzindo? Olha, primeiro eu vou dizer de uma maneira geral, o Brasil está no futuro da Espanha, né? Cada vez que eu falo aqui, que a gente conversa sobre o avanço da extrema-direita aqui na Espanha, eu sempre digo isso para os meus interlocutores, amigos aqui, que são intelectuais, artistas ou políticos, né? Que a gente já viveu um processo que a Espanha está vivendo, mas aí tem uma certa arrogância, digamos assim, da classe política europeia que impede que ela olhe para a América Latina como um exemplo, quer dizer, que veja a América Latina como um exemplo a não ser seguido, ou veja nos processos que a América Latina viveu coisas que a Europa pode evitar aqui mesmo, né, para ela mesma. Posso evitar, né, para que não aconteça aqui. Então, sim, a Espanha está vivendo um processo parecido com o que a gente viveu mais ou menos em 2016, uma infecção na base da pirâmide pela desinformação, né, as fake news, as teorias conspiratórias, uma incubação, a gente pode falar, incubação, né? Uma incubação da violência, né? Um cultivo do ódio, porque o ódio se cultiva, a violência se incuba, e é isso que está acontecendo aqui. Os alvos aqui preferenciais são os imigrantes, mas também a comunidade trans. Então, o Vox, que é o partido de extrema-direita daqui, e um dos principais atores da extrema-direita mundial, utilizaram um projeto de lei que foi muito parecido com um projeto que eu propus quando eu era deputado no Brasil, que era a Lei de Identidade de Gênero, não é? O projeto de identidade de gênero, que é para garantir cidadania plena às pessoas trans. Esse projeto foi utilizado muito para a disseminação desse ódio. Fake news muito parecidas com as que circularam no Brasil circularam aqui, essa ideia de que as escolas vão obrigar os alunos a se homossexualizarem ou a mudarem de gênero. Essa mistificação em torno do compartilhamento dos banheiros, a ideia de que uma pessoa vai trocar de gênero por dia, ou seja, ela vai bater na porta do hospital e vai trocar, vai fazer cirurgia de redesignação sexual. Então, foi um processo de desinformação e mentira muito parecido com o que a gente viveu, né, lá, e um processo que bota em rota de colisão uma parte da esquerda, digamos, uma esquerda mais estabelecida, uma esquerda... como eu não estou encontrando as palavras, mas uma esquerda, digamos assim, mais moderada, e uma esquerda mais
vanguardista, né? Então seria o PSOE e o Podemos, é isso? É isso, exatamente. Aqui no caso o PSOL e o Podemos e Unida Podemos. Então seria como se fosse aí no Brasil o PSOL e o PT, né? E bota em rota de colisão esses dois setores da esquerda que aqui estão no governo, porque um setor da esquerda é o setor que dialoga com o centro e, portanto, quer implementar, quer fazer com que a economia funcione, um setor da esquerda já, como eu disse, já estabelecido e, portanto, com certos vícios, com certos medos, com um certo temor do eleitorado, e um setor da esquerda que é mais de vanguarda, que acha que se deve avançar mais do ponto de vista da cidadania. E, claro, dessa colisão aí, dessa falta de acordo, quem ganha é a direita tradicional e a extrema-direita, principalmente. Então, nesse momento aqui, a Espanha está repetindo, eu estou vendo se repetir na Espanha algumas coisas que a gente já viveu no Brasil. Claro que, em comparação às nossas instituições democráticas, as instituições europeias são mais sólidas, mas isso não quer dizer que elas não sejam, que elas não possam ser abaladas, que elas são inabaláveis. Elas podem sim, e a prova disso de que as instituições democráticas muito fortes podem ser abaladas são os próprios Estados Unidos, o que viveram os Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Ou seja, sim, a extrema-direita ela pode fazer coisas que mesmo as democracias mais sólidas acham que estão imunes, que estão protegidas. E também o que aconteceu no Brasil, né, no dia 8 de janeiro, né? Mas o Brasil, eu digo porque o Brasil já, assim, a democracia no Brasil, ela não é uma democracia sólida. A gente luta para solidificá-la, ela é mais intermitente. O Brasil sofreu sucessivos golpes, né, ao longo da existência da República. O Brasil, digamos assim, o Brasil sofreu uma influência maior da extrema-direita americana. As igrejas neopentecostais brasileiras atuam, digamos assim, em consonância mais com as igrejas neopentecostais norte-americanas. Aqui, por exemplo, agora, nessa eleição que se avizinha, é que o Vox deu um passo adiante e trouxe esse elemento religioso, evangélico, para o debate público, digamos assim. Então, a Isabel Ayuso, que é a prefeita de Madrid, trouxe para ou participou, não lembro agora, de um evento em que uma pastora evangélica, ou seja, que se dirige à comunidade brasileira aqui, estava e falou. E aí foi a primeira vez, digamos assim, que a gente pode dizer que houve uma ousadia da extrema-direita espanhola em direção a essas igrejas neopentecostais, a essas seitas neopentecostais, e no caso daqui, uma seita neopentecostal que se dirige à comunidade brasileira e outra à comunidade latino-americana. Esse elemento aqui não estava presente, porque, primeiro, a Igreja Católica é mais forte aqui, a direita católica é mais forte do que a direita neopentecostal. E, de alguma maneira, depois da Guerra Civil e do franquismo, dos 40 anos de franquismo, e o republicanismo da Catalunha, a Catalunha é muito republicana, mas todo o processo que a Espanha enfrentou com os Países Bascos, com o País Basco, por exemplo, tudo isso deu uma certa afastada da Igreja do ponto de vista, digamos assim, público, né? Não que ela tenha deixado de atuar, mas publicamente a Igreja se afastou um pouco dos processos políticos. E agora ela retorna, digamos assim, ela retorna esses processos com o Vox e a direita daqui faz esse caminho, né? Faz esse movimento em direção a igrejas neopentecostais que se dirigem à população latino-americana que está aqui, né? Que veio para cá como imigrante, veio como imigrante, seja pela questão da Venezuela, a questão da Colômbia, a questão do Brasil, os processos que esses três países viveram. Jean, como é que está a Ada Colau? Ela é candidata à reeleição? Ela é. A Ada Colau ela é a grande candidata, não tem outro nome para a esquerda. Aqui, assim,
eu diria que, felizmente por um lado e felizmente por outro, porque eles não, ao longo desses 2 mandatos brilhantes que ela fez aqui, não emergiu uma liderança forte para ser colocada, para substituí-la, para que o nome seja colocado e possa vencer as eleições. Então, ela está colocando o nome dela para um 3º mandato. Ela é muito forte e a oposição à Ada Colau não tem um projeto de governo, não tem... A oposição à Ada Colau, a única coisa que tem a oferecer é o ódio à Ada Colau. Então, assim, o candidato, que já foi prefeito de Barcelona, o candidato que está colocando o nome da direita, a característica dele, a única característica dele é essa: ele é a pessoa que catalisa o ódio contra a Ada Colau, ou seja, ele é o anti-Ada Colau. Mas se perguntar qual é o projeto de governo para Barcelona que ele tem de alternativo ao projeto que a Ada vem implementando, não existe. E a Ada vem implementando um programa de governo que é muito benéfico, mas é impopular para certos setores da sociedade. E quando eu digo impopular, eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo, eu estou aqui elogiando a coragem de um governante de realizar políticas impopulares quando elas têm que ser feitas. Então, quando elas têm que serem feitas. Então, por exemplo, a redução da emissão de gases de carbono na cidade, que está dentro desse pacto da Europa por um desenvolvimento mais ecológico, mais sustentável, digamos assim, ela implementou e vem implementando com força. Então, a cidade está construindo na cidade o que chama de grandes ilhas, que são lugares em que ou os carros não passam, ou os carros passam em baixa velocidade, que é para criar espaços de sociabilidade, para permitir que as pessoas andem mais, e acessibilidade para pessoas com deficiência, retirar mais os carros das ruas para que as pessoas andem em transporte público. Então, o transporte público foi melhorado muito, ou seja, o transporte público de Barcelona é um transporte público eficiente em todos os sentidos. Você pode ir para qualquer lugar da cidade de metrô, na integração trem com a região metropolitana, ou você pode integrar isso aos ônibus, ou seja, levar as pessoas a usar o transporte público para reduzir a quantidade de carros nas ruas, para que as ruas sejam mais das pessoas, para que se emita menos carbono, menos gás carbônico na atmosfera, para reduzir o efeito estufa, para que quando vem o verão não seja tão insuportável. Ou seja, mas além disso, a Ada interferiu dentro do que ela pode, porque ela é só uma prefeita, né? Na política de aluguéis, né? Ou seja, uma política eles chamam aqui política de vivenda, política de moradia, que garanta às pessoas poder alugar, porque o preço dos aluguéis não seja abusivo por causa do Airbnb ou do fluxo turístico na cidade, já que é uma cidade turística, e que a invasão de turistas no verão faz com que o preço dos aluguéis aumentem e as pessoas não possam pagar aqueles aluguéis, elas sejam empurradas para lugares cada vez mais distantes e a cidade vá se gentrificando. Então, ela tem impedido isso, essa gentrificação, principalmente nos bairros que são de concentração de imigrantes. Então, essa é uma política muito importante que ela tem feito. Um acolhimento aos imigrantes. Barcelona é uma cidade, digamos, amiga, aberta, de braços abertos a imigrantes e a refugiados, sobretudo da África. Um trabalho de combate ao racismo dentro do que ela pode também. Ela tem gerado digamos, condições para que essas pessoas possam obter os papéis, não se tornem ilegais, sabe? Ou seja, ela é o melhor nome. Ela fez 2 grandes mandatos, mas ela fez políticas que incomodam, por exemplo, a quem quer se deslocar de carro. Ela fez políticas que incomodam os setores da classe média, que tem preconceito contra os imigrantes, por exemplo, principalmente os imigrantes africanos. Os taxistas, por exemplo, gostavam muito dela porque ela tinha impedido, ela impediu os abusos do Uber, né, dessas empresas. Aqui o Uber não funciona o Cabify, mas o Cabify está submetido a uma certa regulamentação do sindicato dos taxistas. Então os taxistas gostavam muito dela, mas agora eles já estão infectados por essas fake news e desinformação por causa das superilhas, desses lugares onde os carros não podem passar. Então,
em vez deles ficarem contentes de que, olha, as pessoas vão andar menos de carro, vão pegar mais táxi, pegar mais transporte público, eles ficam incomodados porque eles não podem passar em alta velocidade por determinados espaços. Ou seja, esses preconceitos típicos de uma classe média que, quando manipulados, podem levar a um ódio ou a impopularidade de um político. Mas ela é bem corajosa e, assim, ela é minha amiga pessoal. Eu admiro muito a coragem dela e o humor que ela tem. Foi feita uma camisa maravilhosa aqui, que as pessoas usam. Não sei se você conhece uma camisa famosa que diz que a culpa é de Yoko Ono. Toda a culpa é de Yoko Ono. Eu já vi isso aí. É maravilhoso. Aí está riscado Yoko Ono e botaram toda a culpa é de Ada Colau. Porque é uma maneira bem-humorada de enfrentar de desarmar esse ódio, né? Essa coisa que a extrema-direita mobiliza. Eu queria trazer aqui, porque o Jean é artista, né? Faz vários desenhos, expõe. E aí eu vou trazer um último que ele postou nas redes. Isso, né? Aí é uma homenagem, aí, né? Uma homenagem ao deputado Chupeta. Né? Olha, Adri, é você que está dizendo. Não, eu e o Janones. Esse trabalho é um trabalho... Eu vi teu tweet, eu retuitei. Esse que está dizendo, eu também posso. Que lindo desenho. Olha, eu vou te dizer, esse trabalho é uma referência a um quadro famoso de Magritte, de René Magritte, que se chama Ce n'est pas un pipe. Magritte desenhou um cachimbo e publicou, e embaixo do desenho do cachimbo ele bota essa frase: isso não é um cachimbo, né? Ce n'est pas un pipe. E aí Magritte, com esse trabalho, claro, com todo o seu realismo, estabelece um diálogo sobre a representação, né? Qual é o papel da representação? Isso aqui não é o cachimbo, é o desenho de um cachimbo. O que é o cachimbo? Bom, enfim, tudo isso. E Michel Foucault tem um artigo dele maravilhoso em cima desse trabalho de Magritte. Então, eu, olhando diante do que aconteceu no Brasil, o Brasil é um país que surpreende, quer dizer, não o Brasil, a extrema-direita brasileira surpreende a gente, né? Todos nós, a gente ri, mas ao mesmo tempo é muito preocupante. Né? Diante do que aconteceu, um deputado eleito, o deputado mais votado, né, de Minas Gerais, no Dia Internacional da Mulher, subir na tribuna, colocar uma peruca e fazer uma chicana, fazer um deboche, uma humilhação da comunidade trans e mesmo das mulheres, quando ele diz: eu botei uma peruca, agora eu tenho um lugar de fala, profere um discurso indecoroso, esse sim indecoroso. Isso para mim foi chocante, porque eu vi que da minha participação no parlamento, de quando eu era deputado para agora, o nível dessa extrema-direita desceu muito mais. E o problema da extrema-direita é que ela rebaixa todo o debate junto com ela. Ela infecta de tal modo o espaço público que as pessoas elas são obrigadas, de alguma maneira, a responder a esse tipo de comportamento. Não se pode ignorar. Então, aí eu vi que esse deputado fez essa cena grotesca e não teve, por parte da imprensa dita tradicional ou autoproclamada profissional, o devido rechaço, né? Esse sujeito feriu a liturgia do cargo, esse sujeito fez da tribuna do Parlamento Brasileiro um circo, e isso não foi tratado com a gravidade que deveria. E aí, quando o ministro da Justiça é convocado por essa extrema-direita a prestar esclarecimentos sobre algo absolutamente normal que o ministro da Justiça deve fazer, que é visitar setores, regiões das cidades afetadas por bandas de criminosos, né? Ou seja, setores da população, territórios, digamos assim, das cidades controlados por narcotráfico, ou mesmo em que o Estado está ausente. Quando o ministro da Justiça faz algo que ele deve fazer, a extrema-direita convida ele para prestar esclarecimentos sobre isso, e esse mesmo sujeito que faz essa fala indecorosa, não gosta quando outros deputados devolvem a sua interpelação com algo que ele mesmo
produziu, ou seja, foi ele mesmo que se batizou de Nicole, disse que ele era Nicole, colocando uma peruca, rebaixando o discurso, transformando o parlamento num circo. Então, quando eu vi tudo isso e eu estava em casa, assim, né, pensando, aí eu lembrei que uma chupeta, ela tem a cara de um palhaço, se você olhar de uma certa perspectiva, né? Parece um palhaço. E aí, na hora, me veio essa ideia do palhaço, do mau palhaço, e me veio o quadro de Magritte, né, na cabeça. Aí eu falei, agora eu tenho um trabalho. Então, desenhei a chupeta dessa perspectiva, que lembra um palhaço. O nome do palhaço é Nicole, o nome na verdade, é uma palhaça, Nicole, e o título é esse, e eu coloquei a frase, isso não é uma chupeta. Essa Dri e Rovai, é uma maneira de enfrentar também esses discursos de ódio, né? De desarmar esses discursos. A arte, ela tem essa capacidade. Eu não citei o nome dele em nenhum momento, eu apenas utilizei um material que ele me deu para fazer uma crítica desse ponto de vista artístico, digamos, audiovisual, sobre o que ele fez, né? O que ele fez é muito grave, o que ele faz é muito grave. Aliás, hoje se descobriu que a chapa que o elegeu vereador deveria ter caçada, porque foi eleita baseada numa fraude. Deveria ter sido caçado lá atrás. Exato. Né? Um erro da justiça não ter caçado esse cara logo no começo do Exato. Exato. Aí não caça quando deve e acontece isso, né? O trabalho, a maneira, o modus operandi da mentira. Ele também foi condenado a pagar 30 mil, eu acho pouco, 30 mil que ele foi para pagar a Lula pela difamação que ele perpetrou contra Lula. Eu até fiz um comentário sobre isso, porque nós da academia que estudamos as fake news e toda essa comunicação política da extrema-direita atual, e não só da extrema-direita, infelizmente, consensuamos que a gente chama de desinformação esse processo, porque a desinformação, o processo de desinformação é amplo, incluem as fake news, as teorias conspiratórias, os bulos, ou seja, as mentiras, o assédio por meio da propaganda, da caricatura coletiva, a todas as formas de propaganda, a sonegação de informação, a distorção de falas, a interpretação errônea de pesquisas. Tudo isso está dentro do espectro amplo da desinformação. Mas quando a imprensa diz que esse deputado foi punido a pagar 30 mil a Lula por desinformação, essa palavra desinformação, ela se torna leve, ela não traz o peso que calúnia, injúria e difamação trazem. Ele foi condenado por perpetrar 3 crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação, que são os 3 crimes a partir dos quais a extrema-direita cresce. Né? São os 3 crimes a partir dos quais a extrema-direita assedia e acossa os adversários. Né? E aos adversários cabem 3 posturas. Ou descer ao nível deles e perpetrar o que eles fazem, né? E nem todo mundo é meio consegue... janonismo, assim, fazer... Mas o Janones tem uma característica interessante, porque o Janones, ele desce na merda, ele desceu na merda lá, ele pegou as armas e ele não se sujou. Eu acho que ele consegue manejar isso bem. É uma coisa que eu não consigo, que é descer no nível dessas pessoas. Aí o outro caminho é recorrer aos processos judiciais, e a justiça é mais lenta, anda muito mais lenta do que a velocidade desses processos na internet, desses processos de difamação e desinformação na internet. A justiça é muito mais lenta, a reparação vem com muito atraso, e quando a justiça é feita e a reparação... quando a justiça é feita, a reparação nunca alcança, nunca repara os danos. Essa é a verdade. E o terceiro caminho, a terceira alternativa é não se intimidar e permanecer na luta e tentar, dentro da não intimidação, criar alternativas de comunicação, que essa é a minha terceira, foi a via que eu optei. Ou seja, eu encontrei caminhos de como impedir que esse acoso, esse assédio me afete pessoalmente. Ele afeta, quer dizer, ele afetava e ele pode afetar as pessoas muito, produzir danos muito grandes.
encontrar um caminho alternativo de comunicação para além do discurso, do texto, da intervenção, né? E combinar isso com os processos judiciais para conter esse desarmar. E tem também dentro desse terceiro espectro aí, dessa terceira alternativa, tem algo que eu faço corriqueiramente, que é cada vez mais entender como esses processos se dão, né? Quais são os artifícios utilizados pela extrema-direita, como é que a extrema-direita e a direita, através da sua mídia chamada, autoproclamada, profissional e tradicional, vai montando, vai regando e disseminando esse ódio, né? Esse trabalho eu faço muito. Eu sei, inclusive, que isso tem um custo, por exemplo, que é fechar as portas desses veículos para mim, mas não me interessa que as portas desses veículos estejam abertas para mim. Eu mesmo, não precisa que eles fechem. Eu mesmo fecho essas portas, porque não me interessa estar em veículos que perpetram desonestidade intelectual. Não me interessa colaborar com veículos que fazem um jornalismo de guerra, que não é jornalismo, na verdade, que é propaganda política contra uma das posições do espectro político, que é a esquerda, a centro-esquerda. Não me interessa estar falar para um veículo que faz esse tipo de campanha contra Lula em defesa do mercado. Então, desarmar, entender esses processos, desmascarar esses discursos, é também uma tarefa que eu me coloco, que eu me coloco não só como cidadão, mas eu me coloco como pesquisador dessa área e como alguém interessado na intervenção política, porque essa é uma intervenção política importante. Desmontar aos olhos das pessoas como é que esses processos de informação se dão, como é que as percepções vão mudando, porque a cobertura política faz determinado enquadramento, porque a Folha de São Paulo, por exemplo, comete determinado erro, digamos assim, e quando vai reparar o erro, não repara da maneira que deve, né? Ou seja, por que determinadas falas, como a fala do Paulo Coelho, por exemplo, daquela declaração do Paulo Coelho sobre o governo Lula, tinha uma crítica feroz a Sérgio Moro. Entretanto, toda a imprensa selecionou a crítica que ele fez a Lula, ao governo Lula, e ele fez uma crítica baseada num certo, digamos, ressentimento, e eu respeito muito o Paulo Coelho, e acho que foi, de fato, um grande vacilo por parte do PT, por parte de quem organizou a cerimônia da posse, não haver convidado o Paulo Coelho, não levar em conta a importância que ele teve no processo de retomada da democracia. Acho que esses vacilos cometidos pela cúpula, ou seja, por quem está no governo aí ocupando esse papel das relações institucionais ou Casa Civil, acho que esses vacilos são graves, sim, e a gente não pode repetir esses erros. Acho que a gratidão é algo importantíssimo na política, então há que ser grato, sim, com pessoas que não são petistas, mas que lutaram pela democracia, que se colocaram em defesa de Lula, e aí Paulo Coelho tem uma certa razão, digamos assim, no ressentimento dele. Acho que ele não precisa ser atacado por causa disso. Ele foi precipitado na avaliação. Eu até escrevi para ele, falei, Paulo, tenha paciência, o governo está no início, são 4 meses de governo. Eu sei que determinadas questões nos enfadam, por exemplo, mas nós temos um papel aí de compreender as coisas mais profundamente, fora da superficialidade, fora dos esquemas maniqueístas. Mas aí, nesse comentário que o Paulo fez, ele fazia um comentário feroz a Sérgio Moro. Ele estava indignado porque Lula caiu numa armadilha de ressuscitar um morto. E, de fato, lamentavelmente, Lula cometeu um erro político. Sabe? Lula não tinha... Eu respeito, porque Lula viveu mais de 600 dias na prisão e perdeu pessoas... 180 dias. Então, e ele perdeu pessoas importantes da vida dele nesse período. Lula não é um meta-humano. Lula é um ser humano. E Lula também tem suas dores e suas feridas. Então, tanto a expressão que Lula utilizou era fruto de uma ferida profunda que ele tem, e que bom que ele tem essa ferida, porque mostra que ele é uma pessoa viva, com princípios e decência, né? Porque se ele colocasse só o animal político na frente, ele poderia cair no cinismo, simplesmente. Né? E ele não, ele conserva uma dor, porque essa dor está ali, foi infligida contra ele.
Então, tanto a fala dele foi fruto de uma dor, quanto o enfado de Paulo Coelho é também fruto de uma certa decepção. Não vou dizer para vocês que eu também não fiquei... Quando eu vi a declaração de Lula, a vontade que eu tive foi de me materializar na frente dele e dizer, presidente, dar um abraço nele e dizer, eu entendo a sua dor, mas esse sujeito não está à sua altura. Esse sujeito é um escroque desmoralizado internacionalmente. Ele é um exemplo em todo o mundo hoje de como não deve proceder a justiça. Nas academias, nas escolas de direito, de ciência política, quando se fala de lawfare, o exemplo utilizado é o exemplo perpetrado por esse sujeito. Esse sujeito é nada. Esse sujeito só é alguma coisa para uma imprensa de direita mistificadora que tenta construí-lo como uma espécie de alternativa, de candidato alternativo, mas que não consegue. Então, presidente, se eu fizesse uma comparação, o senhor é um deus e ele é um inseto. E um deus não fala de um inseto. Isso eu diria para Lula e o abraçaria. Porque eu fiquei também, digamos, chateado, de dizer assim, com o fato dele ter dado os instrumentos para essa imprensa, que na verdade, vem agindo como uma agência de propaganda no que diz respeito à cobertura política. É importante que se diga, né? Nas demais coberturas, aí eu não tenho do que reclamar. Mas na cobertura político-econômica, a imprensa brasileira dita tradicional e autoproclamada profissional, ela é uma agência de propaganda em favor do mercado, em favor dos mais ricos, em favor das oligarquias políticas. Então, eu entendo isso e acho que a esquerda ela se precipitou, por exemplo, também no ataque ao Paulo Coelho. Poderia ter compreendido que, olha, o Paulo estava ali falando em nome de um enfado que também é nosso e que a gente não pode deixar de observar, né? Por exemplo, a presença do Juscelino no Ministério das Comunicações é uma coisa que, para mim, assim, sabe, eu não colocaria, esse sujeito não deveria estar ali, mas eu entendo que o governo é um governo de coalizão, que nasce de uma frente ampla, da qual participam não só setores das esquerdas, mas também setores de centro e de centro-direita. E num governo nascido de uma frente ampla contra o fascismo, é óbvio que o presidente vai ter que ceder cargos a essas pessoas que compuseram essa frente. É óbvio que esse governo vai ter que contemplar essas pessoas. Mas o PT tem uma experiência com os 3 governos anteriores desse tipo de conciliação. Se tem essa experiência, o PT também, eu quero crer, pode também aprender com seus próprios erros e não deveria repeti-los. Então, nós que ficamos aqui torcendo para que o governo esteja mais à esquerda, nós nos afetamos também com essas decisões. Nos enfada essas decisões. Mas o papel nosso, aí eu volto encerrando a minha fala, que eu comecei, o meu papel também é desmontar esses discursos, né, esse uso que a imprensa faz agora, que Lula está fazendo composições, as composições são criminalizadas. A política volta a ser criminalizada. Quando é o PT que faz política, a política é criminalizada. Aí a imprensa exige um purismo, como se o PT tivesse se elegido sozinho, como se fosse uma chapa puro sangue, desculpe a expressão, mas como se fosse uma chapa pura, unicamente petista, ou uma chapa do PT com o PSOL, com o PCdoB. Não é, né? E a imprensa esquece como se comportam as oligarquias políticas no Brasil, se esquece como se comporta o parlamento no Brasil, e aí centra toda a responsabilidade no governo federal e em Lula, deixa de chamar os ministros pelo nome, passa a chamá-los de ministros de Lula, ou seja, são estratégias de comunicação que vão disseminando, cultivando o ódio antipetista e vai incubando a violência. Então a imprensa volta a repetir um processo que ela já tinha feito antes e que resultou em Bolsonaro. Resultou na eleição de Bolsonaro, resultou na ascensão da extrema-direita, resultou nesses grupos aí financiados por esses institutos liberaloides, por exemplo, e eu vejo tudo se repetir, e aí nossa tarefa, uma vez que a gente viveu, é ir desmontando, enfrentando isso. Só para completar sobre essa terceira alternativa, que é na qual eu me situo. Eu nem sou o Janones, porque eu não tenho a capacidade de ser o Janones, de descer na merda, pegar as armas e atirar contra eles,
não vou ficar só também na superioridade moral de que não me atinge, dizer que não me atinge, atinge sim. Então, eu vou combinar uma comunicação alternativa que faça esse tipo de coisa que eu fiz com esse deputado de Minas Gerais, né? Ou seja, ridicularizá-lo nesse âmbito da arte de uma comunicação alternativa, utilizar as estruturas judiciais, ainda que o sistema judicial tenha lá os seus pecados, é o que a gente tem, então a gente tem que recorrer a eles e desmontar, né? Entender nós, sobretudo nós jornalistas, nós intelectuais, nós que estamos desenvolvendo investigações, pesquisas nesse sentido, entrarmos mesmo, sairmos da academia e entrarmos na disputa para mostrar como é que esse tipo de comunicação é feita. Hoje tem aqui com a gente, para as nossas despedidas, um artista baiano que veio te ver. Ele me chamou aqui e falou assim, eu preciso ir lá falar com o Jean Willis. Ah, eu já sei que é o João. Querido. Oi, Jair, meu querido Tudo amigo. bem, João? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui feliz. Esse domingo agora foi um domingo muito feliz e especial da minha vida. Foi o Dia Mundial da Consciência do Autismo. E teve um vídeo meu muito emocionante, lindo demais. Eu vi. Que saiu nas redes do governo aqui da Bahia. Inclusive, esse vídeo apareceu até no telão da Arena Fonte Nova aqui em Salvador durante o jogo do meu time de coração, meu Bahia. Uau! Eu vi, João. Eu vi, fiquei orgulhoso de você, fiquei super orgulhoso. Eu pensei comigo, então, o João agora tá famoso em toda a Bahia, agora a galera da Bahia vai saber toda ela que é ele. Você tem que mostrar seus trabalhos também, viu? Ele tá expondo, né? Hoje mesmo e ontem eu fiz uma exposição da minha arte, só vai até hoje, aí foi legal isso. Tô cada dia mais longe. E se eu for trabalhar com meu amigo Jerônimo, governador, eu vou ter corrido igual meu amigo Rui Costa. Que bom. Olha, quando eu voltar, porque eu vou voltar, você sabe que eu sou baiano, minha irmã mora aí em Salvador, então eu vou fazer uma visita, vou lhe fazer uma visita, a gente vai ver, vou ver os seus trabalhos de perto, e aí, quem sabe, a gente não faz uma reunião com o seu amigo Jerônimo e com o seu amigo Rui Costa, não é? Quem sabe. Mas alegria minha de ver. Legal. Grande João Pedro, sempre um momento. Um beijo, João. Gosto muito de você, viu? Oi. Obrigada, João. Parabéns aí pelo trabalho, pela exposição e pelo vídeo emocionante mesmo. Um beijo. Beijão, João. Que maravilha, que maravilha. Esse rapaz, o menino, deixa eu chamar de menino porque ele tem idade de ser meu filho. Ele é muito interessante, que bom que ele virou símbolo, digamos assim, de como as pessoas do espectro autista, né, podem ser produtivas, podem intervir, podem debater com a gente, podem participar das nossas reuniões, podem fazer tudo, desde que tenham espaço, desde que tenham empatia. Muito bacana. Exatamente, muito bacana. Isso aí, não, o João é maravilhoso. E o vídeo é lindo, vejam no Instagram do João Pedro Ensina, tem um vídeo feito pelo governo da Bahia, lindo mesmo. E o Gustavo Boechat diz, vivi por 10 anos na fronteira de Portugal e Espanha, a análise de João Willis está certíssima. E, Rovar, a gente está encerrando aqui, queria agradecer o Jean, muito obrigada, sempre uma aula aqui, um prazer tê-lo aqui no Fórum 11h30. Obrigada, viu, Jean? Obrigado, gente. Pena que você vai ficar até julho aí, mas a gente se encontra aqui. Ou a gente se encontra aí, ou se eu estender um pouquinho mais, a gente se encontra aqui. Mas a gente vai se encontrar. Um beijo, gente. Um beijo, Jean. Obrigadão.